Que putaria, Não, ele deu uma passada de mão na minha bunda que eu fiquei toda molhada. Não, juro, minha filha. Quer ver que quando ele passar também, mulher? Não é frescura, viu? É só na minha mesmo. Ele pode passar só na minha. Você não quer virgem. Ele não pode passar não, né? É o seguinte agora. Olha bem a parte melhor que eu acho dessa cena. Já que é uma cena de novela, né? Uma parte romântica. Seu nome é? Daniel. Daniel. Minha mulher, bonitinho Daniel. Pode chamar você de Dan, né? Na intimidade, mulher, porque a gente é rapariga é triste, né? Não, desculpa. Só você não, mulher. Toda rapariga não é moça? É ou não é? Não, quem estudou? É ou não é? Vocês que estão estudando, é ou não é? Então levanta a mão, só é rapariga, toma aí. Nenhum que levanta. E não é, né? Estudou. Olha que mais dele. Deve conhecer algum daí. Que ele riu desse jeito, mulher. Você? Não. Não, né? Não. Você vai olhar pra mim, Daniel, vai fazer assim, ó. Vilzinha, eu te amo.